Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos nesse momento. Mais um programa, Força para Viver, hoje com o Conselho Missionário. Estamos aqui mais uma terça-feira para a honra e a glória do nosso Deus. A você que nos assiste nesse momento, mande seu alô, seu boa noite. Hoje temos mais um convidado especial, um grande homem de Deus, né? Mas iniciando nessa programação, quero primeiramente desejar aqui uma boa noite ao nosso querido e amado irmão Bruno. Boa noite, Bruno. Graça e paz. Tudo bom, meu irmão? Boa noite, meu irmão. Amém. Graça e paz. Tudo em paz, graças a Deus. É um prazer estar aqui mais uma vez na terça-feira, na direção do Conselho Missionário, programações. Nós agradecemos a Deus que o Senhor tem usado as redes sociais durante esse tempo para a gente anunciar a palavra de Deus e também dar notícia do campo missionário. Amém, meu irmão, amém. Né, hoje é terça-feira, estamos aí caminhando para o finalzinho do mês, hoje já é dia 22 de setembro, e queremos também aproveitar nesse momento, sem tanta mais delongas, né, desejar já, seja bem-vindo, pastor Carlos, graça e paz, tudo bom? Como é que o senhor está? Como é que estão as coisas? E, por gentileza, pastor, nesse momento, que o senhor possa se apresentar, que o senhor possa... Fica à vontade, pastor. Fica à vontade. Um prazer, pastor. Ok, muito obrigado. Quero primeiramente agradecer a Deus, né, pelo privilégio de podermos estar aqui. Agradecer ao irmão Regilânia pelo convite que foi nos estendido aqui. Eu sou o pastor Carlos, sou missionário da Primeira Igreja Batista em Guaianazes, né? E sou casado, minha esposa missionária Elza e meu filho André, que esteve conosco na cidade de Milagres durante um período de 9 anos, no qual nós implantamos a igreja lá, e hoje, a cada 3 meses, principalmente eu retorno para que nós possamos ver como está o campo missionário, como estão nossos amados irmãos, até que realmente nós tenhamos lá um casal de obreiros para assumir aquela igreja que está aos cuidados da igreja de Flamboyant do Rio. Aqui nós tivemos uma tríplice parceria, irmão Reginaldo, que foi a nossa igreja aqui de Guaianazes nos dando o sustento, a igreja do Rio, que comprou o terreno e iniciou a obra do templo, e a Junta de Missões Nacionais, que nos acolheu de uma maneira a nos dar o aconchego de um lar aí para que nós pudéssemos, então, desenvolver o nosso trabalho. E eu peço a Deus hoje que Ele possa nos abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Amém, pastor. Tem quantos anos que o senhor já está no ministério? Olha, por incrível que pareça, eu tenho 66 anos, mas tenho só 18 de conversão. Talvez você seja mais velho do que eu na conversão. Mas eu estou aqui dentro do campo de Milagres, 9 anos. Dentro da nossa igreja, nós já estamos aí há outros 9 anos, né? Então, nós temos tido aí um acompanhamento da nossa igreja, dentro daquilo que foi possível, participando ali desde o início de cultos de oração, cultos de quarta-feira, fazendo parte da escola bíblica dominical ali, né? Me envolvi com missões, por incrível que pareça, ajudando numa cantina. A minha esposa, como Deus a privilegiou dela ser uma boleira de primeira, fazendo bolos, doces, salgados, essas coisas todas abençoadas aí, eu tinha prazer de ficar ali fora, servindo, né? E é muito interessante isso, porque eu não tinha, na verdade, ideia do que Deus poderia estar fazendo na minha vida, mas eu tinha prazer de estar ali, até porque tínhamos missionários, como temos ainda a irmã Mara no México, irmã Rita Mateus, que estava na tribo dos Apinagés, e depois acabei me envolvendo no conselho missionário também, né, fazendo parte também, depois consagrado na parte diaconal, fazendo parte da diretoria da igreja, e fui, aos poucos ali,
na verdade, Deus foi me envolvendo de uma maneira tão sutil que, quando eu percebi, eu já havia ido para um campo primeiro missionário, bem aí pertinho, que é a cidade bonita de Santa Fé, ali na Paraíba, que é divisa ali com o Ceará, suprindo umas férias da nossa irmã Alda. E, a partir dali, Deus começou a operar na nossa vida. Rapaz, pastor, o senhor falando isso, podemos então dizer que Deus ele vai capacitando, preparando, sem nem a pessoa perceber. Isso é o que se dá a entender pelo que o senhor está falando, né? Isso é até motivador para aqueles que estão nos assistindo, para aqueles que irão nos assistir, né, pastor Carlos? Porque isso muitas vezes mostra que Deus vai trazendo e vai preparando, não teoricamente, mas na prática, para depois você ver e pegar o amor pelo campo missionário. É mais ou menos por aí? Olha, é muito interessante quando talvez a gente não perceba como Deus age e a forma como Deus age. Então, eu sempre digo assim, e às vezes, quando tem a possibilidade de falar, eu digo assim, deixe Deus te surpreender, que é a coisa mais gostosa que tem. É quando você talvez nem pense em estar, em fazer, em ser, e, de repente, Deus começa a trabalhar de uma maneira tão ordenada e natural que, quando você vai ver, você está ali. Eu me recordo muito bem, irmão Regilânio, que estávamos assim, chegamos lá em Bonito de Santa Fé, aí, durante uma semana, a missionária Alda, ela começou a ir conosco, mostrando todos os trabalhos que ela fazia. Inclusive capelania prisional, trabalho com crianças, a visitação nas casas, aquela coisa toda lá. Bom, isso ocorreu em 2006. A minha conversão se deu em 2002. Então, você vai vendo que tem um período de 4 anos. Eu poderia dizer que, assim, ainda era um neófito na fé, novinho, fresquinho ali na fé, não tinha ainda, né, aquela coisa. E, de repente, nós estávamos num campo missionário. Quando ela veio para São Paulo para suas férias, isso às 3 da manhã, quando a van passou para pegá-la, e que ela bateu a porta, eu confesso que eu tremi. Aí eu tremi na base, eu sentia minhas pernas tremendo, e eu me questionei assim, e agora, meu Deus? E aí eu ouvi muito claramente, aquietai-vos e sabei que eu sou o seu Deus. Então, a partir desse momento, as coisas começaram a se desencadear. E eu creio que essa é a vontade soberana de Deus. E é um desafio. É um desafio. E assim, você que está nos ouvindo, quando nós temos essa possibilidade de sermos sensíveis à voz do Espírito de Deus, é a coisa mais maravilhosa que tem. Mesmo que você talvez não entenda a forma como isso está ocorrendo, mesmo dentro das suas próprias limitações, mas Deus é soberano naquilo que faz. Amém. Bruno, meu irmão, e você? Alguma pergunta aí para o nosso amado pastor? Do trabalho, do envolvimento, da perseverança, como ele falou, meu querido? Fique à vontade. Certo, meu irmão. Pastor Carlos, né? É um prazer estar aqui com o irmão, né? Junto com o pastor. Está me escutando? Eu estou ouvindo com um latido de fundo, Heitor. Acho que é na rua, porque é na rua. É na rua. É um efeito especial, né? É, um cachorro. Pastor, é o seguinte, o senhor teve alguma dificuldade, assim, algum problema no campo missionário? Alguma dificuldade que o senhor presenciou no campo missionário? Com certeza. Eu não tenho dúvida nenhuma. Todo campo missionário tem a sua dificuldade. Você vai encontrar muitas barreiras no campo missionário. Você vai encontrar pessoas que estão ali, às vezes sedentas da palavra de Deus,
outras que estão negligenciando a palavra de Deus, mas eu creio que uma das maiores dificuldades que eu posso dizer assim que eu senti no campo missionário foi a falta de um mentoreamento, de um acompanhamento um pouquinho mais de perto, um pouquinho que talvez fosse assim de maior interação dentro do campo. Quando você vai para um campo missionário, por mais que você pense que esteja preparado, na verdade você não está. Eu aprendi uma lição muito grande, né, durante esses 9 anos. Quando eu pensei que eu fosse lá para ensinar, eu entendi depois de um tempo que era eu que estava aprendendo. Quando eu fui lá para falar do amor de Deus para as pessoas, eu fui entender que esse amor de Deus, ele era primeiro para mim, que eu precisava entender. Nós temos aí hoje, né, essa questão de 1 João aqui, 5,19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Isso é uma realidade e um fato inegável. Quando você pensa que está fazendo algo, você não está fazendo, Deus está proporcionando através de você, mas ele já te usou, ele já fez de você primeiro. Então, às vezes a gente sente isso. Eu me recordo que, acho que 2 anos, que nós passamos assim consecutivos sem tirar férias, porque eu disse ao meu pastor, eu não vou voltar no primeiro ano, porque a gente está aqui com o rebanho, estamos aí trabalhando isso, e eu creio que esse mês que a gente deixe é um mês até perigoso, porque como você tem aí a diversidade de igrejas heréticas em volta aí, você sente a dificuldade do campo também. Então, eu me lembro que, assim, certa manhã após o André ter ido para a escola, eu e minha esposa, a gente sentiu um pouco esse baque. Então, nós sentamos juntos e ali nós colocamos aquilo que estava no meu coração, ela colocou o que estava no coração dela, e Deus nos abraçou de uma maneira tão maravilhosa que nós começamos a chorar, literalmente chorar. Eu creio que aquilo foi um momento assim muito singular de um encontro com Deus para desabafar e para Deus amenizar, né, a questão da adaptação. Você tem um contexto muito forte dentro do campo. Você sai de um lugar onde você está habituado, onde você conhece tudo, onde você sabe de todas as coisas. E, de repente, você precisa se contextualizar em outro lugar. A aclimatação, né, que é aí um calor que, olha aqui, ó, como é que eu sinto falta daí. Eu já falei, não tem inveja santa, mas vendo vocês assim, eu falo, puxa vida, eu amo calor. Né? Então, eu amei o Nordeste nesse sentido, pelo calor dele. Então, não só o calor no sentido do clima, mas o calor do amor das pessoas também. Mas você sente isso. E um mentoreamento, um acompanhamento, isso é fundamental na vida, seja lá do missionário, seja lá na vida do obreiro, como pastor, enfim, eu acho que isso é o que mais assim pesou nos primeiros anos para nós. Amém, meu querido. E né, aqui temos alguns comentários, o irmão José Alves, que sempre nos acompanha nas terças, na sexta-feira com o pastor Felipe, desejando boa noite, meus irmãos, graça e paz. Temos também o irmão Reginaldo, boa noite, meu irmão, graça e paz, irmão Reginaldo, um homem de Deus que é irmão da irmã Mônica, da igreja, uma bênção. No comentário que o senhor falou, né, sobre a presença de Deus, o irmão José Alves colocou amém. E interessante que o senhor falou sobre essa dificuldade da falta do mentoreamento, de ter alguém para andar junto, mas também eu acredito que isso, e o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, meu amado, que lhe trouxe também um respaldo do campo tão grande, uma experiência, um mover de Deus, de intimidade com Deus mesmo, junto com a família, que pode sim, como aqui no Nordeste, bater no peito e dizer, não, a trabalhar no campo missionário, aqueles que amam a Deus acima de tudo, amam o próximo, e eles
realmente, e Deus realmente vai agir. Mas para isso também precisa confiar em Deus. Ou seja, não há como, mesmo que venha a tristeza, mas Deus sempre traz o alívio, né? Aquela a noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem de manhã. Sempre por esse lado. Eu entendo que sim, irmão Regilânio, porque é algo assim, muito, eu diria que é muito gratificante. Você ter o privilégio, você que está nos ouvindo aqui, você que sente esse chamado, né, para fazer a obra de Deus, não é um peso, é um privilégio. As cargas, as sobrecargas que vão ocorrer, na verdade, eu vou parafrasear Jesus aqui, né? Em verdade, eu quero dizer a vocês, é o modo de Deus nos lapidar, é o modo de Deus trabalhar o nosso coração, a nossa vida, para que, de alguma maneira, a gente possa olhar para ele de uma forma diferenciada, para que nós possamos entender que essa questão da obra é uma questão de dependência de Deus. A obra é feita através de Atos 1:8, e recebereis o poder do Espírito Santo de Deus. Sem isso, nós, na verdade, somos apenas homens fadados a errar. Mas quando nós estamos na direção do Espírito de Deus, com certeza, a ação dele é algo que não só vai proporcionar uma lapidação na nossa vida, mas ele vai nos moldar para que a gente aprenda a ser o modelo que é Jesus como o nosso ícone, aquele que é o centro de todas as coisas. Ali a gente aprende a andar como Jesus andou, a gente aprende, às vezes, a chorar como Jesus chorou, a se alegrar como Jesus se alegrou, e, acima de tudo, o que é muito difícil, mas ele coloca um amor especial pelo campo, que são, na verdade, as almas perdidas. E isso é fundamental. Amém, amém. É muito bom ouvir isso. A irmã Selma, né, que é a nossa promotora de missões da PIB. Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. Boa noite, irmã Selma. É uma mulher que Boa noite, minha irmã. Inspira e né? O irmão Bruno também, que está andando ao lado da irmã já tem um bom tempo na questão de promotores. A gente sempre fala dessa importância do que o senhor estava falando, dependência de Deus, como também a importância dos promotores de missões, né, pastor Carlos? Porque tem muitos que têm a vocação, têm o chamado, mas não querem exercer, né? E para quem esteve no campo, como o senhor esteve aqui, em Missão Velha, o senhor pode aproveitar e falar daquilo que Deus fez, né, que lhe impactou. E quando o senhor respondeu, o irmão Bruno, com certeza vai ter mais alguma pergunta para o senhor. Então, assim, a importância do promotor de missões para o missionário, né? E o impacto que o senhor teve, assim, daquilo que Deus fez, que o senhor até hoje, assim, nossa, que milagre que Deus fez aqui no campo e que incentivaria os irmãos a não desistir do sonho missionário ou de promotor, pastor. A Cidade de Milagres, eu creio que, como toda região, sempre vai ter a questão da dureza do coração das pessoas. Mas, quando a Juvep, na verdade, esteve fazendo aquilo que é chamado de um impacto missionário, você tem aí aquela questão de muitas pessoas, foram 120 pessoas, irmãos e irmãs, trabalhando ali no evangelismo, aquela coisa toda, e de repente, quando tudo vai embora, é que você acorda. Aí você desperta. Porque é verdade, a cidade, muitas vezes, ela é festeira. Ela não quer saber se você está falando de Jesus ou se você está falando de outra coisa. O que ela quer saber é que a festa está na cidade e que tem muita gente na cidade, e o que importa é isso e tudo mais.
eu quero pensar o seguinte, irmão Regilânio e irmão Bruno. O promotor de missões, eu creio que vocês encontram, como aqui, como lá também, encontram determinadas barreiras. Porque você falar de missões, você falar de um campo missionário, você trazer missionários, e você tentar, com isso, trabalhar a questão vocacional do chamado missionário, incentivando. E para isso, eu creio que a igreja de Juazeiro, ela tem esse cunho missionário. Até porque a gente conhece pastor Washington. Eu conheci pastor Washington em 2006, no campo missionário, lá na Paraíba. E depois eu o conheci, assim, mais pessoalmente, em 2007, na Transbarbalha, do qual eu fiz aí também. Em 2007, pastor William é quem estava liderando, né? E aonde eu criei um certo vínculo, né, com a igreja daí. Então, a importância de você promover missões, né? Porque eu penso assim, irmãos, a questão não é nem antes e nem durante, mas é após. Porque enquanto você está na atividade, você tem o louvor, você tem a pregação, você tem os irmãos, você tem as igrejas reunidas, é uma coisa, mas a resposta é que às vezes não vem lá na frente. E eu acho que o cuidado promotor de missões ele vai um pouco mais além só de promover, mas eu acho que ele tem que orar a Deus para garimpar tudo isso e entender a forma de que naquela igreja, naquele momento, alguém sentiu um chamado missionário e abraçar essa pessoa e trazer essa pessoa para mais perto, tentar entender qual é o propósito dela, porque às vezes nós promovemos algo, a igreja promove, a própria palavra está dizendo, promotor é aquele que vai promover um evento, mas e depois do evento? Quais os efeitos que isso surte na vida da igreja? Porque a igreja não pode viver de eventos, ela tem que viver de verdades. E as realidades, às vezes, não são como nós queremos. Por quê? Aí tem que haver uma direção do Espírito de Deus, muita oração, e pedir a Deus que abra a visão para entender o chamado daqueles irmãos. Mas eu quero aqui que vocês desafiá-los a continuar, a promover isso, a proclamar missões. Até porque eu entendo que uma igreja que não faz missões, me perdoe a expressão, ainda não entendeu o propósito de ser igreja, né? Amém, amém. A nossa irmã Lúcia Ferreira, boa noite, graça e paz, boa noite, minha irmã. É um prazer tê-la aqui conosco novamente. E o que o senhor falou é justamente o que a irmã Selma também pensa, né? Não só ela, mas todo o conselho. A importância de missões, a importância de não só fazer missões, mas de olhar para o lado, de ver aquelas pessoas que têm vocação para ajudar no conselho missionário, para promover missões, como também participar. Não é isso, irmão Bruno? Fica à vontade, meu É querido. verdade. É verdade, meu irmão, é verdade. É verdade, com certeza, né? A palavra de Deus diz que os trabalhadores são poucos, né? Então, que o Senhor mande mais trabalhadores para a sua seara, assim como o pastor Carlos, né? Que tem visão missionária. Achei muito interessante essa palavra que ele deu em relação a uma igreja que não é missionária, não entendeu o seu chamado. Não entendeu, né? O propósito de ser igreja, né? Não entendeu o propósito de ser igreja, com certeza, pastor. É verdade. Bruno, meu irmão, você quer fazer alguma pergunta ao pastor, algo sobre o trabalho missionário, sobre a sua vida hoje, assim, a saudade? Não, meu irmão, não. No momento, não. Pastor, Mas não me fale de saudade, não, que eu vou chorar, por favor. Eu já ia lhe perguntar assim,
para uma família missionária, né? Para uma pessoa que atuou no campo, plantou, porque é como Paulo diz, gera dores de parto, né? Muita gente não entende isso, mas para quem vive missões, gera dores de parto para poder trazer ao mundo filhos para Deus, né? Então, como um missionário, né? Nesse propósito de resgatar vidas, da sua experiência, o que o senhor diria para aqueles que sonham em chegar a, a servir a Deus no campo, a servir a Deus na sua comunidade, a servir a Deus nesse sentido de evangelismo na sua igreja local, né? O que o senhor aconselharia, o que o senhor falaria sobre essa questão, pastor? Amados, é algo assim bem delicado. A primeira palavra que eu diria é aquilo que Jesus disse: negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo significa deixar do que você gosta, talvez daquilo que você ame, talvez dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus projetos, e viver um projeto de Deus. O campo exige um pouco mais que isso. Eu me recordo que quando eu fui para aí, a minha mãe, né, já falecida, ela me perguntou e disse assim: mas você conhece alguém lá? Eu falei: não, mãe. Mas você vai para um lugar que você não conhece ninguém, você nem sabe quem são as pessoas, você não sabe o que vai acontecer contigo lá, você está deixando aí tua casa, está deixando as tuas coisas. Eu falei: mãe, a senhora, eu sei que a senhora não vai entender, não, isso, mas isso é coisa de Deus. É quando Deus chama. E quando Deus chama, só existe uma palavra que nós podemos dizer a Ele: é ter obediência à sua voz. Então, eu amo a senhora, mas tenho que deixá-la. Né? Eu amo os meus filhos que já estão aqui casados, mas tenho que deixá-los. Eu tenho as minhas coisas, mas eu tenho que abandoná-las, de uma certa forma. Então, eu creio que esse chamado é algo que trata muito na questão obediência, na questão de você realmente se dedicar a isso. Bom, Regilane, nós tínhamos uma locadora e no nosso primeiro, vamos dizer assim, no nosso primeiro momento em que nós fomos chamados, a locadora ela estava tendo uma queda vertiginosa devido às piratarias que estavam entrando. E nós estávamos com dívidas. E aí surgiu assim, na igreja ficou quase que 3 semanas, alguns apelos, quem é que pode ir, quem é que quer suprir as férias da missionária e tal. E descendo nas escadarias, a irmã Claudinete, que era a nossa presidenta do Conselho Missionário, ela olhou assim para mim, para ela, disse assim: é com vocês. Eu disse: não, como com vocês? Não posso. Aí, assim, não, irmã, vamos orar. E fomos orar e tal, e de repente, um dia, 2 dias, 3 depois, a Elza chega e diz assim: olha, Deus colocou no meu coração para a gente vender o carro. Como vender o carro? Vende o carro e a gente paga as despesas desses meses e vamos fazer a obra de Deus. Meus irmãos, fechar um comércio, vender um carro. Aí eu disse assim: mas Deus falou o seu coração? Falou. O que você acha, minha querida? Se Deus falou o seu coração, eu não vou dizer mais nada. Deus falou, é obedecer. E assim fizemos isso. Então, foi praticamente a primeira experiência. E confesso que, de alguma maneira, a gente, claro, no começo estava ali, olhando, pensando, já lá em Bonito mesmo, ali, lendo um texto para poder compartilhar na noite. E ela falou assim: você está preocupado, né? Eu falei: eu estou um pouquinho. Falou: vamos fazer o seguinte,
A Bíblia diz que a mulher sábia, ela faz o quê? Edifica a sua casa. Ela diz assim, vamos cuidar daquilo que Deus colocou nas nossas mãos e vamos deixar que Deus cuide das nossas coisas? Amém. Irmão, isso foi um bálsamo na minha vida. Isso foi aquilo que eu disse assim, Senhor, agora eis-me aqui. Aleluia. E foi isso. E olha, posso garantir uma coisa, tanto em meio às dificuldades, tanto em meio aos problemas, as diversidades que ocorreram, nunca nos faltou nada. Amém. Nada. Então, eu creio que isso é aquela primeira coisa que você tem, negar-se a si mesmo e confiar no Deus eterno que está te chamando para uma obra singular, que talvez eu não poderia ter um outro momento. Muitas vezes assim, Senhor, deixa-me seguir, mas deixa eu ir acertar. Meu querido, não. Se você tem chamado missionário, você larga o que você tem e você ouve a voz de Deus e o restante fica em paz. Porque Deus acrescentará mais do que você poderia ter conseguido ou mais que talvez você pudesse pensar. E não estou falando isso como uma barganha, não, de você trocar para Deus te dar. É algo que vai ocorrer naturalmente, porque eu já fui moço, hoje sou velho de forma literal, mas eu nunca vi o Filho de Deus mendigar o pão. E é isso que ele faz. Não, viu, pastor? Aquele que te leva é o que te capacita, é o que te sustenta e é o que te abençoa para que você seja esse canal de bênção. Amém, Obrigado. amém. Irmão José Alves colocou aqui, né? Missões é algo que aquece o coração da igreja. E ainda vou mais, meu irmão, não só o coração da igreja, mas o coração de cada membro, até mesmo da parte da zeladoria. A irmã Selma colocou, né? Eu costumo falar que missionário deixa de sonhar os seus sonhos, os seus próprios sonhos, né? Para sonhar o sonho de Deus. Amém. Né, o José Alves colocou: igreja que não faz missão não entendeu a ordem do Senhor Jesus. Está lá em Mateus 28, versículo 18 ao 20. Né? Louvamos a Deus por isso. E enquanto o nosso amado querido pastor Carlos, vamos dar uma folga para ele tomar uma água, né? Quiser se esticar um pouco, o irmão Bruno vai trazer aí alguma coisa sobre sobre o campo missionário, o momento missionário. É o tempo que o pastor Carlos toma água, descansa, tem uma folgazinha para daqui a pouco voltar novamente, pastor Carlos. Tá certo, meu querido? Amém. Até daqui a 2 minutinhos, pastor. Irmão Bruno, meu querido, o que temos aí de novo? Fica aí à vontade, meu amado. Amém, meu irmão, né? Hoje nós temos uma carta, queridos, uma carta para o Brasil, né? Uma carta de amor que Missões Nacionais deixou e deixa para o Brasil, para nós brasileiros, né? Escuta com atenção, né? Por amor de ti, ó Brasil, meus pés ficarão calejados e cansados, mas certamente se manterão formosos. Dedicarei a minha vida a percorrer vilas, favelas, litorais, sertões. Por amor de ti, ó Brasil, meus olhos resplandecerão com paixão e minhas mãos tocarão os intocáveis. Por amor de ti, ó Brasil, me sentarei e conversarei com os que estão à margem da sociedade, e com as minhas mãos os doentes serão tocados. Por amor de ti, ó Brasil, manterei viva a esperança de ver o sertão transformado. Por amor de ti, ó Brasil, chegarei perto dos mais pobres, os ajudarei a sonhar e a viver com dignidade. Por amor de ti, ó Brasil, apresentarei ao índio um Deus vivo que criou o sol, a lua e as estrelas. Chegarei aos palácios de poder e falarei de um governo supremo. Por amor de ti, ó Brasil, mostrarei às crianças que sofrem abuso um toque de compaixão. Por amor de ti, ó Brasil, ensinarei a cultura cigana uma nova leitura de mão. Mãos que ficaram ensanguentadas trazendo uma história de vida eterna.
Por amor de ti, ó Brasil, pregarei nos 4 cantos a mensagem de Deus, que tem uma paixão peculiar pelo esquecido. O que a sociedade despreza, ele acolhe. Então, queridos, porque ele me amou, porque Jesus nos amou, com ele, com Jesus, nós aprendemos a amar. E ao nosso Brasil, ao meu Brasil, eu devolvo o que melhor eu recebi, o seu amor. Então é por isso, queridos, que Jesus nos amou. Por isso que ele me amou, então eu posso multiplicar discípulos. Porque ele me amou, eu posso orar pelas pessoas, eu posso orar pelos doentes, eu posso orar pela salvação da minha família, pela salvação dos meus vizinhos, pela salvação do nosso Brasil. Porque ele me amou, eu posso repartir o que eu tenho com aqueles que não têm. Então, se você deseja se envolver na obra missionária, deseja tirar dúvidas, alguma coisa sobre missões, você pode entrar no site. Alguma notícia que você quer ter sobre o campo missionário, você pode acessar o site www.missõesnacionais.com.br. E lá você vai ter várias coisas, várias notícias do campo missionário. E na terça-feira nós traremos mais uma notícia do campo missionário. Amém, meus irmãos? Amém, Bruno, amém. Louvado seja Deus por essa carta, tudo isso que tem falado. E até a irmã Selma colocou aqui, Bruno, seja forte. Ou seja, aquilo que o pastor Carlos tem falado, aquilo que você tem trazido, o incentivo da palavra da irmã Selma para você, não só para você, como também para todos nós. Louvamos a Deus por isso. E pastor Carlos aí, mais uma vez aqui conosco. Pastor Carlos, meu querido, é importante nós vermos e entendermos tudo isso que o senhor está falando, junto com aquilo que o irmão Bruno acaba de falar, porque o campo missionário, muitas vezes, ele é visto apenas como algo difícil, algo que muitas vezes é como se fosse até impossível, principalmente para cá, para o Nordeste, que teve a experiência aqui, não só o senhor, como tantos outros. Até o pastor Pontes aqui está dizendo, pastor Carlos, meu amigo, um abraço, e a todos os irmãos, boa noite, pastor Pontes, obrigado por estar conosco aqui. Mas o campo missionário, pastor Carlos, não vai somente nesse sentido, ele vai em algo também, como o senhor mesmo falou, a alegria de ver vidas transformadas, de ver vidas sendo salvas. E antes do senhor trazer a mensagem, daqui a pouco, gostaria que o senhor falasse de uma experiência para nós sobre esse momento de alegria, seja de mudança de vida, seja de transformação, na questão da salvação, para poder edificar a fé dos irmãos que têm no coração a chama pelo campo missionário, a chama por missões e a chama de chegar a ficar à frente de um trabalho, de um trabalho como o da nossa irmã Selma, que é promotora, e tantos outros promotores na nossa denominação batista, pastor. Amém. Olha, experiências são as mais diversas, mas eu quero aqui compartilhar 3 coisas importantes. A primeira coisa foi, nós estávamos trabalhando Socorro, que, na verdade, o apelido dela era Corrinha, e ela se converteu e tal, e estava naquele processo de conversão inicial e tudo mais. Aí, a irmã Elza me disse assim, olha, a Socorro pediu para que a gente fosse conversar com o seu pai, o seu José. Eu falei, uma hora a gente vai. E aí, nós começamos a orar e, passeando lá pelo lado de cima de Milagres, lá, ela disse assim, olha, nós estamos pertinho da casa dela. Então, vamos aproveitar, vamos lá. E chegamos lá, sentamos. Ele era um homem muito fechado, um homem, assim, muito carrancudo, aquele homem que a gente sentia que sofrido, talvez pelas circunstâncias
da vida e tudo mais. E começamos a sentar e conversar do amor de Jesus e falar sobre o perdão. Quando, de repente, esse homem ele me levanta. Aí ele tinha um botequinho bem na frente da casa dele ali, que era bem na entradinha, tinha um balcãozinho, ele vai por detrás do balcão e vem com uma espingarda na mão. A primeira coisa que eu pensei foi, Senhor, já já estarei na sua glória, aí, te louvando, te adorando. Aí ele disse assim, olha aqui, ó, tá aqui pro cabo aqui, fez um mal para minha filha, que está lá naquela cadeia que tu vai evangelizar lá. Falei, meu Deus do céu. Mas aí falei, senhor Zé, eu sei que o seu coração está magoado. Enfim, começamos a conversar, depois oramos e fomos embora. Ocorreu que ele teve uma doença e ficou ruim, ficou algumas semanas lá no hospital, e eu passava lá na frente do hospital, via a corrinha, entrava lá no hospital, e como está seu pai, vamos ver. E quando ele me via, ele fechava os olhos, fazia que estava dormindo. Eu falei, mas vamos orar, orávamos ali por ele. A situação começou a agravar um pouquinho, ele foi aí para Barbalha, e numa certa noite, ele acordou, e como ele estava com um problema na garganta, a voz dele estava bem atrofiada, ele estava falando muito baixinho, e ele começou a sussurrar alguma coisa assim, e a filha dele, a Corrinha, colocou, o que é, pai? Batismo, ele falava, batismo. Ah, eu vou me batizar sim, pai. Eu falei, não é você não, é eu. Ele falou, o quê, pai? Sou eu. Por quê? Porque eu tive um sonho, e nesse sonho veio uma pessoa que tinha um brilho, e ela começou a dizer tudo o que aquele homem falou comigo lá na minha casa. Meu irmão, Aleluia. esse homem saiu de lá de Barbalha, veio para casa, tirou o barzinho lá da frente, estava preparado do dia dos batismos, mas ele estava com um pouquinho mais agravante a sua situação, e, enfim, ele partiu. E eu tenho uma certeza, ele partiu com Cristo no coração. Amém. Então, essa é a alegria do campo. Essa é aquilo que a gente diz assim, Senhor, se não fosse pelo teu Espírito a convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, João 16:8 ali, não teria como fazer isso. Então, são coisas que vão acontecendo. Um outro fato interessante, rapidinho, foi a irmã Terezinha, a mãe de irmão Chiquinho. Você acredita que eu nunca dei uma aula sobre dízimos e oferta? Não dei uma aula. A única aula que eu dei foi essa. Terminou o culto no domingo, aí na segunda eu estou passando lá na rua da igreja, ela morava na segunda quadra ali da igreja, e ela me chamou e disse assim, pastor, o senhor esqueceu algo ontem. Falei, minha irmã Terezinha, se eu me esqueci, me lembre que eu não vou esquecer mais. Disse assim, a oferta. Ela não era convertida, porque o filho dela, Francisco, que era o Chiquinho, era convertido, e nós discipulávamos ele lá na casa, e ela ouvia. Olha, algo interessante. Passou um período de tempo, aí no outro domingo, na quarta-feira, eu disse assim, irmãos, dona Terezinha, que não é crente, me chamou na segunda-feira, passando aqui, e me falou de algo muito interessante, que nós esquecemos do momento dos dízimos da oferta, e ela disse como oferta. Então, a partir de domingo, estaremos recolhendo dízimos e oferta. Amém. Nunca mais falei nada. A igreja entendeu. Mas o melhor de tudo, irmã Terezinha se converteu. 3 meses depois, ela faleceu. Tristeza, em termos, sim, mas alegria de saber com quem ela estava. Foi algo assim que impactou muito a minha vida. Então, o campo missionário, ele vai proporcionar isso. Terminando aqui, o último fato interessante foi do menino Ian, que era filho de ciganos. Nós fazemos um culto
lá onde eles ficavam, atrás, era uma rua de trás da igreja lá, e no apelo Ian, o menino tinha o quê? Acho que 9 anos. Então, toda vez que a gente passava lá, a mãe cigana chamava, ó, ore por mim, ore pela minha família, aí ore pelo meu... Aí um dia oramos lá pelo menino, o menino, pela graça de Deus, ficou bom, né? Mas então tudo isso vai proporcionando algo que Deus vai trabalhando no coração das pessoas. Então, missão é isso, é dependência de Deus, é direção do Espírito de Deus, é saber que Deus está no controle de tudo. E o mais gratificante de tudo isso é saber que nós temos o amor dele que nos constrange. Mas nós não amamos as pessoas porque gostamos ou queremos. Por que nós amamos? Porque ele nos amou primeiro. Porque ele nos amou primeiro. Amém. A Marcela, né, até colocou aqui, glória a Deus, né? Amém. O irmão José Alves, Deus seja louvado por tudo isso que o senhor contou, essa experiência. O pastor Pontes até colocou bênção, e realmente é bênção de Deus. E nesse momento, né, vamos para uma reflexão. Sei que o tempo passa rápido, temos aí pouco tempo, mas eu sei que Deus já tem colocado toda essa programação de incentivo àqueles que amam missão, às vezes têm vergonha de como falar, de como agir, até mesmo aqueles que têm um chamado, mas não querem exercer esse chamado, e graças a Deus, bênção mesmo. Então, pastor, fica à vontade, né? Eu sei que, como eu disse, o tempo voa rapidinho, nós temos aí uns 9 minutinhos para uma mensagem e, né, para podermos orar pelas pessoas, aqueles pedidos de oração, pastor. Pode ficar à vontade. Deixe-me apenas citar um fato muito interessante. Às vezes, quando você ouve falar de missões, você vai pensar que quando há um apelo missionário e você levantando a sua mão, é algo de imediato. E muitas vezes você reluta com isso, porque você pensa que você vai ter que largar tudo de uma hora para outra, momentaneamente, tão rápido, de uma maneira que você nem entende como, nem sabe como. E eu quero dizer para você o seguinte: eu tive na pregação de um pastor que era da missão Kairós, pastor Valdemar, e ele, depois da palavra, ele fez um apelo. Queridos, eu queria levantar, confesso que queria, mas eu não tive força no joelho, nos pés, para levantar aquele apelo quando ele disse que Deus estava chamando pessoas para serem missionários e missionárias. Me recordo que Elzinha, a xará da minha esposa Elza, foi à frente. Eu não consegui ir à frente, mas eu disse para Deus, Deus, o Senhor sabe do meu coração, e me coloquei de joelhos no banco na hora da oração. E eu acho que é assim que Deus vai trabalhando às vezes a vida, sem que você possa perceber. E eu quero só compartilhar rapidamente um texto de um dos maiores missionários, dos maiores exemplos missionários que nós podemos ver. João capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor. Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo, ele não batizasse, mas sim seus discípulos, deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, era-lhes necessário atravessar por Samaria. Assim chegou a uma cidade, Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali uma fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta.
Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água, pediu-lhe, Jesus, dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria, como sendo tu judeus, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Abre um parênteses, pois os judeus não se davam, na verdade, nem se relacionavam com os samaritanos, fecha esse parênteses. Jesus respondeu a ela, se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que pegar água e o poço é fundo, onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos, seu gado? Jesus lhe afirmou, quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele fonte de água jorrando para a vida eterna. Nós paramos aqui no versículo 14. Quero incentivar você a dizer o seguinte, esse missionário, Senhor, Criador, sustentador de todas as coisas, ele saiu em busca de alguém. Talvez todos os discípulos passando por ali, eles não dariam nenhuma importância àquela mulher. Ao ponto de, no meio-dia, estar com um cântaro de água. Certamente Jesus sabia que ela estava, de alguma maneira, excluída da sociedade. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, talvez você esteja nos vendo hoje, talvez você possa estar sendo rejeitado ou rejeitada por vários motivos que a vida talvez lhe proporcione como algo desagradável. Mas esse Jesus sempre estará pronto para estender a sua mão a você. Assim como ele estendeu a mão a essa mulher. Ele vai de encontro a ela, ela não pediu. Por isso que nós entendemos, ele amou ela de uma tal maneira sem ela conhecê-lo. E ele ama você de uma tal maneira sem você o conhecê-lo. E para nós que já tivemos esse privilégio de estarmos hoje no amor de Cristo, de podermos saber que o Espírito de Deus habita dentro do nosso coração, somos templo sagrado do Espírito de Deus, e que temos uma água que vai não saciar apenas uma sede por conveniência humana, mas que essa água, a partir do momento que as pessoas a aceitarem, elas terão vida, vida em abundância aqui e vida eterna lá. Mas o que falta? Como ouvirão se você não pregar? Essa é a sua missão. Esse é o seu desafio que o Senhor está te chamando. Você, meu irmão, você, minha irmã, que sente essa chama, como os discípulos de Emaús. Não ardia o vosso coração quando ele falava? Tem pessoas sedentas, tem pessoas que estão clamando por essa água. E você é o condutor dessa água. Que Deus possa abençoar ricamente cada um de nós a entendermos que as pessoas estão sedentas e que a água da vida está disponível porque nós hoje, pelo privilégio, já a recebemos e hoje podemos compartilhar em nome de Jesus. Amém, amém, pastor. A irmã Selma, com tudo isso que o senhor falou, aquilo que Deus colocou no seu coração, ela colocou, né? Porque ele nos amou primeiro. É o tema da campanha, mas é uma realidade, é um fato, e louvamos a Deus por isso, porque Deus ele tem levantado pessoas justamente para não só propagar o evangelho, como o senhor falou,
mas, acima de tudo, também levantado pessoas para reacender a chama que muitos pensam que se apagou, mas, na realidade, não se apagou. Está lá, né? A questão é só um sopro para a chama voltar a queimar novamente. Então, Amém. nesse momento, né, pedir para o irmão Bruno orar, que o irmão José está fazendo um pedido de oração, orar por uma pessoa que se converteu a Cristo, mas está numa fase terminal de câncer, né? E para que Deus faça-se a vontade, né? A vontade dele sobre a vida dessa pessoa, desse irmão. Eu lembro que ele falou, acho que foi sexta-feira passada, ou foi sexta, vai fazer 15 dias, pediu oração por essa pessoa. Bruno, você ora, faz pedido de ora por essa pessoa que o irmão José está pedindo, né? E o pastor, eu vou pedir, quando o Bruno terminar, orar por todos aqueles que estão nos assistindo, por todos aqueles que irão assistir também, para que Deus reacenda essa chama, né? Assim como também o irmão José Alves, quando ele coloca assim, né? Essa é uma pergunta de eunuco para Filipe, né? E realmente a gente for para analisar hoje aquilo que o senhor falou, né? A chama de se levar o evangelho para aquele que precisam ouvir a palavra de Deus. Bruno, meu irmão, fica à vontade. Vamos orar então. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por este dia. Queremos te Amém. agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua Meu misericórdia Deus, dura para sempre. bendito é Nesse o teu nome. instante, Senhor, nós queremos colocar em tuas mãos, ó Deus, a vida dessa pessoa que está em fase terminal de câncer. Ó Meu Deus, tem Deus, misericórdia. em nome de Senhor, em Jesus. nome de Jesus, nós louvamos o teu nome, porque essa pessoa se decidiu pelo Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, sabemos que o Senhor, meu Deus, é o médico dos médicos. E o É Senhor pode verdade. curar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode curar. Então, meu Deus, coloca as tuas mãos, ó Deus, na enfermidade dessa pessoa, tirando toda dor, tirando todo desconforto, Amém. toda tristeza, todo medo. E que o Senhor coloque, ó Deus, no coração dessa pessoa alegria, ânimo, gozo do Espírito Santo. E em nome de Jesus, não só ela, meu Deus, mas todos aqueles que estão acometidos por alguma enfermidade, que o Senhor venha trazer a cura, meu Deus, que o Senhor venha trazer força. E também Ó oramos, ó Deus, Deus, por aqueles também que estão em luto, meu Deus, que estão com algum familiar em luto. Que o Senhor lhes dê o consolo e o conforto do Senhor, meu Deus. meu Senhor. Nos guarda, meu Deus. Muito obrigado por esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, somos gratos a Ti pela Tua fidelidade, pelo amor, pelo carinho. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou e o Senhor nos ama. O Senhor olhou para nós, que estávamos em trevas, perdidos no mundo, e aprove ao Teu Filho, ó Deus, derramar o sangue precioso na cruz, para que nós pudéssemos, então, através da Tua palavra, sermos confrontados pelo Teu Espírito, entregarmos Verdade. nossas vidas em Tuas mãos. Ó Deus eterno, creio que muitas pessoas que estão nos ouvindo, pode ser que elas estejam em dúvidas em seu coração. Mas, ó Pai, que o Teu Espírito visite cada uma delas nessa noite. Amém, Deus. Que Amém. assim como Jesus passou e olhou com amor para aquela mulher, assim também, ó Deus, a Tua palavra está sendo direcionada, pois o profeta Isaías diz que ela não volta vazia a Ti, antes ela faz aquilo que Te apraz, aquilo que Te agrada, Senhor Deus. É verdade, meu Deus. Portanto, Senhor Deus, que nessa noite alguns corações possam ser quebrantados pelo poder do Teu Espírito Santo e renderem-se ao Senhor Jesus Cristo. Quanto a nós, ó Deus, que já declaramos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, que aprendamos agora que Ele é Senhor da nossa vida, que o ID não é uma opção, mas é uma obrigação de cada um dos cristãos que professaram a fé em Cristo Jesus. Amém. Temos a missão como a missão do Teu Filho,
que pregou, que amou, que orou, que curou, e que hoje está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Que esse seja a motivação do nosso coração. Um coração missionário, um coração alegre. Alegre porque um dia o Senhor nos salvou e agora nos chama para que outras pessoas experimentem da água da vida e possam também, ó Deus, assim saborearem esta água para que os seus pecados sejam perdoados e elas possam ter uma nova vida em Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor, por essa família que está aí no Ceará. Muito obrigado porque ali foi um prazer, ó Deus, tê-los conhecidos, saber que aonde quer que cada um dos teus filhos vá, o Senhor constituiu uma família para que nós pudéssemos, então, proclamar esse evangelho da salvação. Te glorifico, Senhor. Muito obrigado por cada vida. Abençoa, Senhor Deus. Abençoa os teus servos. Abençoa as tuas servas. Que eles tenham, Senhor, sempre essa proposta abençoadora no coração, esse amor por missões, de não apenas que a igreja pratique, mas que ela também contribua, que ela também vá caminhando, ó Deus, para que assim o teu evangelho seja expandido. Nós oramos porque confiamos naquele que nos amou primeiro, no amor eterno de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, meu Deus. Amém, amém. Boa noite a todos. Obrigado, pastor. Suas considerações finais. Queridos, obrigado por tudo. Obrigado por esse momento. E que Deus continue abençoando a vida de vocês, irmão Bruno, irmão Regilânio e essa amada igreja também aí. Em nome de Jesus. Abraço a todos. Amém. Amém, Boa pastor. noite a todos. Amém. Até a próxima quinta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Boa noite, Deus queridos. abençoe. E pastor Carlos, foi um prazer, viu?